Bom dia, meu povo. Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Mais um vídeo para o canal. Hoje eu venho no livro de Gênesis, no capítulo 40, versículo 1, com o tema José interpreta sonhos na prisão. José, ele preferiu ir preso, largou as vestes dele na mão da mulher de Potifar, mas ele não cometeu o pecado contra Deus. José, ele fugiu do pecado. Ele correu. E tem muitos cristãos que não estão correndo do pecado. E nem está fugindo. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então José, filho de Jacó, falou, ele vigiou. Ele não ia trair o seu Senhor e nem pecaria contra Deus. Ele preferiu ir preso, ir para a cadeia. Mas ele foi vencedor, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. A mesma coisa ao nosso ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está preso. Não cometeu crime nenhum, não cometeu roubo, não cometeu nada. Está preso. Por perseguição política, inveja, mas ele vai vencer, porque ele crê em Deus. Quando ele foi eleito a presidente em 2018, durante os 4 anos do governo dele, o Brasil foi abençoado, porque ele e a esposa dele, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, entregou essa nação brasileira nas mãos de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora, esse que está aí é feiticeiro, pinguço, e a mulher dele, a primeira dama, a tal da Janja, é uma macumbeira da pesada, cheia de guias orixás no pescoço, e está entregando o Brasil nas mãos do inimigo de nossas almas. É por isso que o Brasil está aos calmos. Viu? Por isso que o Brasil está aos calmos. Então nós vamos entrar aqui na história de José. José venceu a tentação. Ele não cedeu para o pecado.
porque pecaria contra Deus. O tema é José interpreta sonhos na prisão. No versículo 1, e aconteceu que depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Versículo 3. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Viu? No lugar onde José estava preso. A história de José é muito longa, mas é bonita. É linda a história dele. No versículo 4, o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. 5. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho. Na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do cárcere. No versículo 6, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, quem com ele estava no cárcere, na casa de seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes. Versículo 8. E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho
e ninguém há que interprete. E José disse: eis não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. 9. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim. Diante de mim. 10. E na vide 3 brotos, os quais brotaram, a sua flor saía os seus cachos, mas produzia uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomava as uvas e espremia no copo. E 12. Então disse-lhe a José: esta é a sua interpretação. Os três sarmentos, não 3, são 3 dias. 13. Dentro, ainda de 3 dias, Faraó levantará tua cabeça e te restaurará no teu estado. Darás o copo de Faraó em sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, logo que uses comigo de compaixão, que peças menção de mim a Faraó. Faze-me sair desta casa. Versículo 15. Versículo 15. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito que me pusere a nesta cova. 16. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado, disse a José: eu também sonhei,
e vi que os 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. 17. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comia do cesto e de sobre a minha cabeça. 18. Então respondeu José, disse: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. História longa, a história de José. Mas é linda. Então, sobre de ti. E, versículo 20. E aconteceu ao 3º dia do nascimento de Faraó, que fez banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor, condenou diante dos seus servos. 21. E fez tornar o copeiro ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. 22. Mas o padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. Interpretado. 23. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Agora aqui, no capítulo 41, livro de Gênesis, o tema é José interpreta sonhos do faraó. No versículo 1, e aconteceu que ao fim de 2 dias, de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio. Junto ao rio. 2. Que subiram do rio 7 vacas formosas
7 vacas formosas à vista, e gordas de carne estavam no prado. 3. E que subia do rio atrás delas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, que parava junto às outras vacas na praia do rio. E versículo 4. E as vacas feias estavam e magras de carne, comia as vestes, comia as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Agora José vai interpretar o sonho de Faraó. 5. Depois dormiu e sonhou outra vez, viu que brotavam o mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que espigas miúdas queimadas do vento oriental estava depois delas. 7. E as espigas miúdas estavam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. E viu que era um sonho. 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. 9. Então falou o copeiro-mor, Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Versículo 11. Então tivemos um sonho na mesma noite. Na mesma noite, eu e ele sonhamos
sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. Vendo? Cada um conforme o seu sonho. Versículo 13. E como ele nos interpretou, assim aconteceu a mim. Me foi instituído o meu cargo, ele foi enfocado. Versículo 14. Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou suas vestes e apresentou-se a Faraó. 15. E Faraó disse a José: tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. 16. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. 17. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. 18. Eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. 19. Eis que outras 7 vacas subia depois desta, muitos feia à vista, magra de carne. Não tenho visto outras tais. Quanto à fealdade em toda a terra do Egito. 20. E as vacas magras, feias, comia as primeiras 7 vacas gordas. 21. Entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei.
22. E depois vi em meu sonho que de um mesmo subia 7 espigas cheias e boas. 23. E 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental estava após elas. José vai interpretar o sonho de Faraó. (24) 24. As 7 espigas miúdas devoravam as espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém trouxe-lhe a interpretação do sonho. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. 26. 7 vacas formosas e 7 formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. Nos 7 anos, o sonho de um só. 27. As 7 vacas magras, feias à vista, e que subia depois delas, são 7 anos, e as espigas miúdas queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Está vendo? José interpretando o sonho de Faraó. 7 anos de fome. 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. 19. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se há 7 anos, 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. 22. Sonhou, e que o sonho foi repetido 2 vezes, não é porque esta coisa é
determinação é determinada por Deus. Determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Em fazê-la. (23) Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio, ou ponha sobre ele a terra do Egito. Está vendo? José venceu as tentações da carne e venceu o laço do maligno. E agora José, o faraó colocou José sobre a terra do Egito. 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Aumenta toda a comida deste bons anos. E amontou o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e eu guardava, eu guardem. Está vendo? José é porque Deus estava com ele. Estava com ele. No versículo 36. Assim será o mantimento para movimento da terra para os 7 anos de fome, e haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Agora vocês vão ver aqui como José chegou a governador do Egito. No mesmo capítulo 41, no livro de Gênesis. Agora, José como governador do Egito. 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja Espírito de Deus. Espírito de Deus.
E 39. E disse Faraó a José: pois que Deus fez saber tudo isso, que ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40, versículo 40. E terás sobre ti a casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, comente no trono sobre rei maior que tu. José foi a governador do Egito. Viu? Foi caluniado, acusado, mas preferiu ir preso do que pecar contra Deus. Versículo 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Viu? No seu pescoço. Versículo 43. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai, assim, pois sobre toda a terra do Egito. 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém em ti ninguém levantará a sua mão, e o seu pé em toda a terra do Egito. – 45. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia. Deu-lhe por mulher a Asenate. Daí Asenate, filha de Potifera, e a dote de On. Então
saiu José por toda a terra do Egito. Viu? Saiu José por toda a terra do Egito. Está vendo como é que são as coisas? 46. E José era da idade 30 anos. 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito, e nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Viu? Ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, guardou o mantimento, as cidades pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de toda cada cidade. Diz 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como areia do mar, que cessou de contar, enquanto havia numeração. 50. E desceram José dos filhos antes que viesse um ano de fome. Ele deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. A história é muito longa, mas é bonita. Então, no versículo 51, ele chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Versículo 52. E quando chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Viu? E no versículo 53, então acabaram seus 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. 54.
e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, que ele vos disser fazei. 56. Havendo, pois, fome sobre a terra do Egito, abriu José, em que havia mantimento, mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinha ao Egito. Vinha ao Egito para comprar de José quanto a fome prevaleceu em todas as terras. Viu? Deixa eu ver, a mensagem aqui é: José interpreta sonho na prisão, no capítulo 40, no livro de Gênesis, e José foi governador do Egito. E agora, no capítulo 42, os irmãos de José descem ao Egito. Esse tema vai ser no próximo vídeo. Então, é muito grande a história de José, viu? Então, José interpreta sonho na prisão. No livro de Gênesis, capítulo 40. Que Deus abençoe. Que Deus nos guarde e tenha uma quarta-feira abençoada com Deus. Então nós vamos, então se inscreva no canal. Se inscreva no canal PB Cláudio Gomes com 2 S no final. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube e ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro para salvação de almas
e libertação. Dê seu like para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? E muito obrigado. E até lá o próximo vídeo. Assim querendo Deus. Shalom.